Bom dia a todos, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Eu sou o professor Siqueira e pertenço à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Agradeço a atenção da Sobrapa, que me oportuniza para falar nessa manhã de terça-feira, 23 de junho, sobre um assunto que nós já vínhamos trabalhando há algum tempo atrás, extremamente importância para a psicanálise, né? Eu reputo isso ao psicanalista Jung, sobre o qual eu vou falar, que é uma das grandes personalidades do século XX, e conforme a chamada, conforme o folder aí distribuído, é uma roda de conversa, e eu diria para vocês que eu sou professor Siqueira, conhecido como essa alcunha, né? Sou psicanalista clínico, sou pedagogo, mestre em comunicação e letras, sou pós-graduado em psicologia e educação. E nessa manhã eu quero agradecer, né, a presença de todos que estão aí e me acompanhem se eu vou chamar de bate-papo, que fica mais informal, né? Porque certamente quem vai se interessar por esse assunto é da área da saúde mental, né, da psicologia, da psicanálise, enfim. Falar de Jung, para mim, é de grande valia, de grande importância, porque o Jung, Carl Gustav Jung, né, nascido em 26 de julho de 1875, quase fim do século XIX, portanto, e discípulo de Freud, né? Teve muito contato com Freud, era muito amigo, trocaram correspondências, né? Segundo se sabe, pelo menos umas 360 correspondências, cartas, né, entre eles, e de forma que eles se correspondiam. A diferença entre eles era de 19 anos. Eu acho que o, o Jung tinha, na época, 31 anos e o Freud 50 anos, basicamente uma diferença de 19 anos. E há quem diga, né? Há quem diga que até essa relação parecia uma relação filial, paternal, né? Havia aí uma certa transferência. Isso é um comentário que corre, né? Mas falar de Jung, né? Que ele nasceu em 1875 na Suíça, tornou-se um dos pensadores mais influentes da psicologia do século XX. Foi médico psiquiatra, pesquisador e criador da chamada psicologia analítica, corrente que ampliou profundamente o estudo do inconsciente, dos símbolos e da espiritualidade humana. Aliás, um dos motivos, né, porque eles discutiram, né, o Freud e ele, porque ele discordava de algumas ideias do Freud. A gente vai comentar isso de forma bem en passant, né, nesta manhã. Vou procurar fazê-lo para que vocês entendam, né, onde foi o ponto divergente entre eles. Jung nasceu em uma família religiosa, seu pai era pastor protestante, e desde cedo ele conviveu com questões espirituais, conflitos religiosos, reflexões sobre a alma e a existência, né?
Ele fez uma entrevista, deu uma entrevista uma vez para um jornalista da CBN, acho que é isso mesmo, e, e o jornalista perguntou para ele se ele acreditava em Deus. Ele disse simplesmente não acreditar, mas eu sei, né? Ele sempre dizia, eu sei o que sou. Então, isso nunca ficou muito claro, né? Ele dizia que não era agnóstico e que não era ateu, mas sabia, né? Quem era Deus, na concepção dele, é claro. Ele era uma criança introspectiva e solitária. Relatava sonhos intensos, fantasias simbólicas, experiências interiores muito marcantes. Aliás, nessa entrevista que ele dá para o jornalista da CBN, ele conta um sonho que ele teve com 12 anos de idade, né? Aí despertou outras perguntas para o jornalista. Quem quiser ter acesso a essa entrevista dele, só entrar no YouTube, aparece lá, né? E então essa criação dele, essa vivência dele infantil aí, influenciou muito na sua obra futura. Ele estudou medicina na Universidade da Basileia, posteriormente especializou-se em psiquiatria. Trabalhou com pacientes psiquiátricos, é uma vasta experiência nessa área, né? Ele trabalhou em hospitais, em Zurique, e ali nessa universidade ele estudou sobre associações de palavras, sobre delírios, sobre simbolismos do inconsciente e o funcionamento psíquico profundo. Então, a esses assuntos todos permearam a psicanálise nascente, né, que vinha com ele. Por volta de 1907, foi quando o Jung conheceu o Freud. A relação entre eles, no, inicialmente, era muito intensa, né, porque Jung foi considerado por Freud como o seu sucessor intelectual, né. Ele chegou a dar um nome pro Freud de meu príncipe herdeiro, né? Príncipe herdeiro. Assim o Freud denominava o Jung. E então, o, com essa relação entre eles, né, o, o Freud demonstrou que o Jung seria uma figura capaz de expandir o movimento psicanalítico além do contexto judaico-europeu, né? Ao longo da minha fala, eu vou comentar com vocês sobre algumas viagens que ele fez para o Oriente, né? Em busca de conhecimento, pesquisas sobre outras religiões, outras crenças. E tudo isso influiu de forma bastante contundente na psicanálise dele, né? E por que a ruptura entre ele e o Freud? Ocorreu principalmente porque Jung discordava de algumas ideias centrais de Freud. Enquanto Freud enfatizava a sexualidade, aliás, era um dos pontos que o Jung não aceitava, né? Porque o Freud exacerbava um pouco isso, né? Repressão, conflitos infantis, e enquanto o Freud seguia por esses temas, o Jung seguia por quê? Pelos símbolos universais, pela espiritualidade, pela mitologia, religião, alquimia até, e inconsciente coletivo.
ele, a respeito de inconsciente coletivo, ele tem, que é um ponto forte dele, né? E tem uma ideia muito interessante, né? E eu vou tentar esboçar um pouco disso para vocês. E a ruptura entre eles, entre o Freud e ele, ocorreu em 1913, que foi extremamente dolorosa para Jung, né? Jung sentiu muito, porque ele trazia consigo na figura do Freud como se fosse um pai dele, né? Então tinha uma ligação fortíssima. Essa, essa ligação, quando se rompeu, afetou muito Jung, né? Emocionalmente. E após romper com Freud, ele atravessou um período de intensa crise psicológica. Ele mergulhou profundamente no quê? Né? Nos sonhos, nas fantasias, nas visões interiores e nas experiências simbólicas. Ele se considerava empírico, né? Ele se considerava empírico, um homem ligado a experiências. Desse período surgiu o famoso livro vermelho, né? Uma espécie de diário visionário e filosófico. Então, essa crise entre eles, né, foi o que a base de muitas de suas teorias. Algumas ideias principais do Jung: inconsciente coletivo, de forma já disse, né? Arquétipos, arquétipos, como ele havia pesquisado, né? Alquimia, coisas antigas, né? Visitou lá o Oriente, então ele trouxe consigo na sua teoria coisas antigas, né? Lá de trás, lá no começo do mundo, né? Arquétipos, coisas antigas, né? Desenvolveu persona, sombra, fala muito de sombra, né? Como um dos seus aspectos, de sombra, aquilo que nós escondemos no nosso inconsciente, né? Há coisas que nós não deixamos transparecer, né? Fica na sombra, fica no recôndito do nosso inconsciente, né? Como ódio, inveja, enfim, algumas coisas que ficam lá no, no nosso mais profundo inconsciente, né? Falar de ânima, ânimos, falar de individuação, um conceito interessante que ele trabalha depois também é a sincronicidade, né? Ele acreditava que a psique humana possui dimensão simbólica e espiritual profunda. Quando ele, quando ele estudou, ele tem um livro famoso, né? O Homem e seus Símbolos. Quando ele estudou isso aí, né? Trouxe à tona esse assunto, ele abordou o quê? Né? As religiões orientais, cristianismo, gnosticismo, alquimia, astrologia, sonhos, arte. Vejo que a abrangência dos estudos dele, né? Dos temas que ele abordou durante sua vida, né? Para ele, símbolos expressam conteúdos inconscientes universais. E claro que essa visão junguiana ajudou muito influenciou, eu diria, né? Muito na psicologia, na literatura, no cinema, na antropologia, na espiritualidade contemporânea, inclusive, né? Nós vivemos momentos de sérias discussões, né, debates aí, em palestras, encontros, que
onde são discutidos esses temas, né? E ele foi casado com Emma Jung, ou Emma Jung, teve alguns filhos, viveu grande parte da vida em Kuznach, próximo ao lago de Zurique, onde atendia pacientes e escrevia muito. Construiu uma torre em Bollingen, onde ele se retirava e para fazer sua contemplação simbólica. Nos últimos anos dele, tornou-se uma referência mundial. Recebeu estudiosos, artistas, religiosos, intelectuais de diversas partes do mundo. Muita gente se interessava pelos estudos dele, né? Ele morreu em 6 de junho de 1961, aos 85 anos, na Suíça. O pensamento dele continua, né, influente na, na psicanálise, como suas ideias aparecem em psicoterapia, estudos religiosos, análise de sonhos, embora o Freud tenha escrito naquele livro famoso, Interpretação dos Sonhos, o, o Jung também trabalhava através dos sonhos, né? E concebia também que o nosso inconsciente vem através dos sonhos, né? A literatura, muita influência, já disse, né? Muita influência da literatura, na filosofia, na cultura contemporânea, né? Autores, roteiristas, artistas, frequentemente utilizam seus conceitos para compreender os personagens, os símbolos e conflitos humanos. Algumas obras dele, O Homem e seus Símbolos, eu já disse, Memórias, Sonhos, Reflexões, Tipos Psicológicos, Psicologia e Alquimia, né? Enfim, outros escritos que ele traz, né, estão por aí, né, disponíveis. Quando, quando o Jung estudava as religiões, tem uma frase interessante dele, né, que é marcante, que é assim: a alma humana é religiosa por natureza. Ele não está dizendo necessariamente que toda pessoa pertence a uma religião institucional. O sentido dessa frase é muito mais profundo e psicológico. Então, para ele, o ser humano possui uma tendência natural. O ser humano possui, vou repetir, o ser humano possui uma tendência natural a buscar o quê? O significado das coisas, uma transcendência, a totalidade do ser, né? E uma conexão com algo maior do que o próprio ego. Então, o que queria dizer para ele ser religioso, né? Quando ele diz que a alma humana é religiosa por natureza, o que ele quer dizer com religioso, né? Quando a pessoa diz, eu sou muito religiosa, né? Então, para ele, não significava apenas, a religião não significava apenas igrejas, dogmas, rituais, doutrinas. Não é isso para ele, religião, né? Ele usava a religião no sentido mais amplo, que vale dizer, uma experiência interior, uma relação com o mistério, um encontro com o sagrado e um contato com dimensões profundas da alma. Vejam a extensão, né, que ele dá para a palavra religião, que vem até do latim, né, religio, religiones. O verbo religare, do latim, significa religar, né? Unir as coisas novamente. Então, dessa forma, alguém pode ser como, né? Como ser profundamente religioso sem frequentar uma igreja, né? Você pode
ter sua religião e não frequentar uma igreja, não necessariamente, isso na opinião dele, né? Ou praticar uma religião externamente sem verdadeira experiência interior. Então, como é que ele percebia que o ser humano sofre quando vive apenas para a produtividade, para a aparência, dinheiro, status, racionalidade extrema? Nós vivemos momentos assim, né? Muita preocupação com dinheiro, ganhar, 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 né? Muito self, fala muito de self também, né? Self. Vejam as redes sociais. Vejam as redes sociais, né? Aparência. Então, há uma diferença entre aparência e essência, né? Quando nós estudamos Jung, a gente percebe que há uma diferença gritante, né? Aparência e essência. Essência vem do verbo esse, do latim, significa ser, estar, né? Esse, essencial. Então, ele dizia que a psique humana busca algo além, né, disso daí. Segundo ele, quando a dimensão simbólica espiritual é reprimida, o que surge? O que surge dessa, dessa dimensão simbólica reprimida? Um vazio existencial, uma ansiedade, uma sensação de falta de sentido, depressão, compulsões, desencadeiam uma série de coisas negativas, né? E Jung dizia que muitos sofrimentos modernos têm fundo espiritual. Isso nós acabamos percebendo, né? E às vezes nem damos conta disso. Ah, não acontece, não acontece. Isso aí é porque o homem tem que passar por isso. Então vejam a visão universal do Jung, né? Quando ele vai falar do inconsciente coletivo, vai falar disso aí, né? Assim, não é uma coisa individual, é o coletivo, são as pessoas, né? O conjunto. Então, ele, ele fala que todo ser humano, né? Todo ser humano passa por isso. Quando Freud dizia que o homem não é dono da sua própria casa, né? O ser humano não é dono de sua própria casa. O Jung também se apropria dessa fala e desdobra os seus temas, né? Seus pensamentos. Para ele, para ele, o símbolo religioso tem uma necessidade psíquica, né? Porque nós estamos sempre em contato com mitos, com imagens divinas, com rituais, né? Com sonhos religiosos, figuras sagradas. O homem sempre teve contato, né? Esteve em contato com essas figuras, né? E tudo isso são expressões simbólicas de processos profundos do inconsciente. Por exemplo, né? A figura de Cristo, Buda, ou do herói espiritual, pode simbolizar o caminho de transformação interior da psique. O Jung não reduzia esses símbolos à mera fantasia. Ele via neles uma função organizadora da alma. Ele usa o self, né? Eu já falei para vocês há pouco, né? O self. Ele disse que existe um arquétipo central, né? Esse self. Por quê? Porque representa a unidade interior, uma totalidade psíquica e é o centro profundo do ser. Então, a busca religiosa muitas vezes seria uma tentativa simbólica de aproximação do self. Por isso, a, as experiências espirituais, elas podem provocar o quê?
né? Uma sensação de integração, um sentido existencial, uma transformação interior, uma reconciliação consigo mesmo. Vejo que o self é muito mais, né? Muito mais abrangente do que simplesmente mesmo, né? E, e ele dizia que quando a espiritualidade desaparece, pode, isso pode não afogar o impulso religioso, né? Mas continua existindo. De que forma que continua existindo esse impulso religioso? Nas ideologias, nos fanatismos, no culto à celebridade, no consumo, na política, na obsessão por poder e nos movimentos coletivos. Ou seja, o homem sempre teve uma necessidade de adorar, né? Ou buscar sentido. E isso não desaparece assim do nada, né? Não desaparece esse interesse do homem facilmente. Isso faz parte do seu dia a dia, né? E o Jung era contra o fanatismo. Por que ele diz isso? Porque ele criticava, de certa forma, né? Um dogmatismo, criticava um fanatismo religioso, criticava a repressão moral excessiva, né? Isso, isso fazia com que ele dissesse nas suas palestras, nos seus escritos, algo como a espiritualidade deve favorecer o quê, então, né? Deve favorecer a consciência, a transformação interior, a integração da personalidade, né? Não simplesmente uma submissão cega, né? Há grupos, né, que submetem cegamente a uma religião, a um pensamento, e sem se preocupar com a extensão disso, né? O Jung tem uma expressão interessante, uma palavra interessante que ele usava, que era luminosa. O que é uma coisa luminosa ou luminoso, né? Ele usava isso para descrever experiências carregadas de intensidade espiritual. E essa luminosidade acontecia quando, né? Ou acontece quando, ou através do quê? No sonho, numa obra de arte, né? Quando Picasso, por exemplo, pintava seus quadros, né? Leonardo da Vinci e outros pintores famosos, Frida Kahlo, eles traziam nas suas artes, nas suas pinturas, né? Algo do seu interior, do seu íntimo, do seu pensamento, do seu inconsciente. Várias pinturas mostram isso. E isso pode aparecer também numa experiência amorosa, diante da natureza, como o homem se vê diante da natureza. Você vê, se nós olharmos para uma árvore, por exemplo, né? Fazendo uma analogia aqui, uma metáfora da árvore, né? O que simboliza a árvore para um geógrafo, né? O que simboliza uma árvore para um psicólogo, para um sociólogo, para um pintor, para um jardineiro, para um madeireiro, né? O madeireiro olha uma árvore frondosa, ele olha o caule, puxa vida, se eu tivesse aqui uma serra, se eu tivesse aqui uma motosserra, eu aproveitaria essa madeira, esse tronco, para fazer alguma coisa. O pintor olha aquela árvore com inspiração, puxa vida, eu vou pintar essa árvore com esses galhos, com essas folhas, com esses frutos,
que eles significam, né? O, o geógrafo localizaria essa árvore num contexto, né, situacional, em que lugar que está essa árvore, num campo, cercado de outras árvores. Um sociólogo enxergaria como uma árvore um símbolo social, um líder, uma árvore frondosa no meio de outras árvores pequenas. Então, cada um tem um olhar para essas coisas, né? E isso leva você a pensar em algo, né? A, qualquer um que olhasse essa árvore teria uma visão muito própria, ligada ao seu inconsciente, à sua experiência, né? Então, isso é uma metáfora que me veio agora à mente, que para ilustrar essa fala minha com vocês. E, por outro lado, essa luminosidade que o Jung traz para nós, ela provoca o quê? Um fascínio, um temor, uma reverência, uma sensação de mistério, né? A religião como linguagem da alma, como é que ele trabalha isso, né? Para o Jung, a religião é uma das grandes linguagens simbólicas da alma humana. Quem sou? Né? Algumas perguntas. Ele mesmo respondia isso, né? Sou o que sou. Então, são perguntas que a religião pode nos provocar, né? Quem sou? Qual o sentido da vida? Por que sofremos? O que é a morte? Existe transformação possível? Então, são perguntas que acompanham praticamente toda a humanidade desde as civilizações antigas. Então, desde as civilizações antigas. Por isso, essa universalidade do pensamento junguiano, né? Quando ele diz, né, inconsciente coletivo, isso acontece conosco, né? Com todos nós, desde longos tempos. E, então, surgiram os arquétipos, né? Arquétipos, coisas antigas, né? Arqueologia, estudar coisas antigas. Ele dizia que o homem moderno não compreende o quanto sua racionalidade o deixou à mercê do submundo psíquico, né? É uma observação importante dele. Então, a racionalidade, por si só, né, leva a isso, né? A influência do Jung sobre a espiritualidade moderna foi profunda. Eu diria que é profunda, não foi, é profunda, né? Porque ele aproximou psicologia e experiência espiritual em reduzir a religião a simples ilusão ou patologia. E enquanto muitos pensadores da sua época viam a espiritualidade apenas como superstição ou neurose, Jung entendia que a dimensão espiritual fazia parte da estrutura da psique humana. Para ele, o ser humano possui necessidade simbólica. A alma busca sentido. Os mitos e religiões expressam conteúdos profundos do inconsciente. E ele não defendia uma religião específica. Haja vista que, quando perguntado para ele, né, que religião que ele seguia, ele disse que eu não sou ateu nem agnóstico, sou empírico. Não ligado à experiência humana, né? Seu interesse estava na experiência interior, inclusive, né? Experiência do homem interior. Então, para ele, o que norteia a sua tese psicanalítica, né? São sonhos, os símbolos, rituais, visões, mitos, experiências místicas. Tudo isso são experiências da psique humana.
E isso abriu o caminho para uma espiritualidade menos dogmática e mais subjetiva. Muitas pessoas hoje dizem, né, sou espiritualizado, mas não religioso. Eu já falei, já comentei anteriormente alguma coisa desse tipo, né? Então, essa afirmação das pessoas tem uma forte influência junguiana, né? E falando do inconsciente coletivo, né? Essa, essa teoria do inconsciente coletivo ajudou a espiritualidade contemporânea a perceber semelhanças. Semelhança entre quê, né? Entre as religiões orientais, cristianismo, xamanismo, alquimia, mitologias antigas. Então, ele via nesses sistemas expressões simbólicas universais. Muitas correntes modernas passaram a buscar integração entre tradições, diálogo entre culturas, simbolismos comuns da humanidade. Então, a valorização dos sonhos para ele, na, na modernidade, né? Isso, a valorização dos sonhos atual, né? Há quem existem cursos sobre interpretação dos sonhos, né? Os sonhos dizem muito, né? O próprio Lacan disse, né, que o nosso inconsciente ele vem através dos sonhos. Então, através desses sonhos, o que que nós vemos, né? Mensagens simbólicas, compreensões psíquicas, orientações do inconsciente, né? Então, hoje nós percebemos isso aí em grupos terapêuticos, em práticas espirituais, em estudos simbólicos, em movimentos de autoconhecimento. Então, esses elementos utilizam fortemente interpretações inspiradas na psicologia junguiana, né? Veja a repercussão disso. Uma coisa que vale a pena ressaltar também no Jung é a individuação. O que ele quer dizer com isso, né? Individuação. Para ele, para o Jung, o Gustav Jung, o desenvolvimento humano não era apenas adaptação social, mas um processo interior de tornar-se quem se é. Hoje, atualmente, né? Odiernamente, onde aparece isso, né? Nas terapias integrativas, nos movimentos de desenvolvimento pessoal, nos retiros espirituais, nas práticas meditativas, na literatura de autoconhecimento. Então, como o Jung estudou profundamente as mandalas orientais, ele viajou para lá, né? Viajou para o Oriente, viajou para a China, lá para o Egito, etc. Ele percebeu que muitos pacientes desenhavam formas circulares espontaneamente durante processos psicológicos importantes. Para ele, a mandala significava o quê, né? Significava totalidade, organização interior, self, integração psíquica. Hoje, as mandalas são utilizadas na meditação, na arte-terapia, nas práticas espirituais, no yoga, nas terapias holísticas. E o Jung dizia que essa religião, ou essas religiões orientais, elas influenciaram muito o Ocidente, né? Porque aí o Ocidente passou a olhar mais para o budismo, o hinduísmo, o taoísmo. Ele estudou, né, textos orientais, não apenas como religião, mas como mapas da experiência psíquica. E eu disse que essas
religiões orientais, elas influenciaram muito o Ocidente na meditação, no mindfulness, né? No yoga, na espiritualidade contemplativa. Tem uma palavra que ele usa muito, que é sincronicidade também, né? O que o Jung quer dizer com sincronicidade? Ele definia isso como coincidências carregadas de sentido subjetivo. O que é isso, né? Essa sincronicidade. Ele usou para descrever coincidências significativas que não aparecem, que não parecem ser explicadas por uma relação causal, mas que possuem um sentido subjetivo importante para a pessoa que as vivencia. Então, ele dizia que a coincidência temporal de dois ou mais acontecimentos relacionados por significado, mas não por causa e efeito, né? Tem um exemplo clássico da, que ele dava, o Jung, um, uma paciente dele relacionou que sonhou com um escaravelho dourado. Durante a sessão, um inseto semelhante a um escaravelho bateu na janela do consultório. Jung capturou o inseto e mostrou ao paciente. Então, para ele, o importante não era provar uma ligação causal entre o sonho e o inseto, mas observar que a coincidência tinha um profundo significado psicológico para a paciente e favoreceu uma transformação em seu processo analítico. Então, quando ele fala de sincronicidade, né, inconsciente coletivo, ele relacionava isso aos seus arquétipos, né? Em seus arquétipos. Ele, ele dizia que quando você pensa intensamente em alguém, e você pode receber uma ligação dessa pessoa. Às vezes acontece conosco, né? Você está pensando em alguém e, de repente, essa pessoa liga para você, manda uma mensagem através do WhatsApp, e, e dizia que sonhos que parecem antecipar acontecimentos. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu sonhei com isso ontem, aconteceu comigo hoje. E ele dizia que isso não acontece por acaso, né? Embora cientificamente isso tenha uma certa controvérsia, essa ideia influenciou fortemente a espiritualidade contemporânea. Por isso, as ideias de Jung influenciaram muito, influenciam até hoje, eu diria, né? Embora nós tenhamos muito interesse, nós estudemos muito Freud, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, Bion, né? Nós estudamos muito esses psicólogos, psicanalistas, terapeutas, né? Homens ligados à saúde mental. Às vezes o Jung fica um pouco de lado, né? Mas eu diria que ele teve uma importância exponencial no século XX, até no século XXI, né? Porque influencia até terapeutas, artistas, escritores, cineastas, né? Quantos filmes não existem sobre psicanálise, né? Nós podemos fazer uma associação direta à teoria junguiana, e alguns filmes, né? Star Wars, Matrix, O Herói de Mil Faces. Então, o, o Jung dizia que a espiritualidade não precisa negar a razão, que a psicologia não precisa negar o mistério. E ele ajudou a construir uma visão em que a alma, o símbolo, a imaginação, o mito, o sonho, a religião podem ser compreendidos como expressões profundas da experiência humana.
Uma frase marcante que eu diria para vocês, que a alma humana é religiosa por natureza. Já disse isso lá no comecinho da minha fala hoje, né? É uma experiência religiosa. E o, o importante, quando, quando o Jung fala dessas experiências, né? E em alguns momentos, os conteúdos inconscientes podem expressar tanto em imagens internas, sonhos, fantasias, quanto em acontecimentos externos, produzindo coincidências carregadas de significado. E qual que é a relação disso tudo com a causalidade, né? Na ciência tradicional, um acontecimento é explicado por uma causa anterior. Na sincronicidade, os eventos não são unidos por causa e efeito, mas por um vínculo de significado. Então, sonhar com um determinado símbolo e encontrar algo semelhante no dia seguinte, em um contexto emocional importante. Isso acontece, né? Você sonha com mar, você sonha com montanha, você sonha com um avião. É bem possível que você tenha uma viagem marcada, né? Na semana seguinte, no mês seguinte. E, do ponto de vista científico, a sincronicidade é controversa, pois não pode ser facilmente testada ou demonstrada experimentalmente. Foi o que eu disse, né? Então, nem tudo pode ser comprovado, né, pela ciência. A psicologia cognitiva explica muitas coincidências significativas por meio de atenção seletiva, busca de padrões, probabilidades estatísticas. A, é importante, né, uma, uma, eu diria que perceber que o Jung, ele revela algo sobre o momento vivido pelo sujeito. Então, através dessas citações, né, desses comentários que eu fiz com vocês, nós podemos perguntar, né? Nós podemos perguntar. Vocês podem sair aqui desse bate-papo nosso, dessa roda de conversa, dessa live, né? E perguntar por que essa coincidência me afetou tanto, né? Por que a coincidência me afetou tanto? Que significado ela possui para mim? Que transformação interior ela parece anunciar? São perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos, né? Então, para o Jung, a sincronicidade não é uma teoria sobre poderes sobrenaturais, mas uma tentativa de compreender aquelas ocasiões em que acontecimentos internos e externos parecem convergir de forma carregada de sentido, como se a vida, por um instante, falasse uma linguagem simbólica que toca profundamente a experiência humana. Então, esse esse psiquiatra suíço, né, chamado Carl Gustav Jung, psicanalista, desenvolveu a ideia de que a mente humana possui imagens universais e simbólicas chamadas arquétipos. Né? A nossa chamada, inclusive, no folder, né, é Jung e seus arquétipos. E o que significam esses arquétipos? Né? Eles fazem parte do chamado inconsciente coletivo, uma chamada profunda, perdão, uma camada profunda da psique compartilhada por toda a humanidade. Se ele fala toda a humanidade, por isso coletivo, né? Para ele, os seres humanos não nascem vazios. Herdamos tendências simbólicas que aparecem nos sonhos, nos mitos, religiões, contos de fadas.
né? Tem um autor chamado Bruno Bettelheim, escreveu A Psicanálise dos Contos de Fadas. Se vocês tiverem a oportunidade de ter acesso a esse livro, leiam. A Psicanálise dos Contos de Fadas, Bruno Bettelheim. Ele mostra exatamente, né, o fundo psicanalítico dos contos de fadas. E até nos filmes contemporâneos. O que é um arquétipo, então? O arquétipo é um modelo primordial de experiência humana. Ele não é uma imagem fixa, mas uma estrutura psíquica que produz símbolos semelhantes em diferentes culturas. Como é que os arquétipos aparecem, né? Na figura da mãe protetora, né? Nós temos essa figura da mãe protetora desde longos tempos, né? Desde longos tempos. A mãe é que protege os filhos, né? E o Winnicott vai se apropriar dessa ideia, né? Quando ele usa a mãe suficientemente boa. O Winnicott trabalha muito bem essa questão, né? Na verdade, eles dialogam entre si, né? Essas teorias todas psicanalíticas, elas mantêm uma certa integração. Então, o arquétipo não é uma imagem fixa, né? Aparece através da figura protetora, que eu falei da mãe, aparece através do velho sábio, né? Nós temos aí literatura, Senhor dos Anéis, eu acho que aparece bem isso. O herói, figura do herói, né? Me lembro na época de criança, que a gente lia aqueles gibis, né? O Zorro, Tarzan, né? Na minha época, muito, muito lá para trás. Então, as figuras dos heróis todos, né? Eles continuam, né? Continuam na nossa mente, na nossa literatura. Uma sombra ameaçadora, sempre tem a sombra, eles trabalham com isso, né? Sombra trabalha com ânimos, com self, tem um livro, não me recordo agora exatamente o nome do livro, mas é qualquer coisa, sua criança interior. A autora, ela fala da criança sol e criança sombra. E ela estabelece uma relação muito interessante, né? O que acontece com a criança sombra, né? Na criação, na relação com os pais, na relação com os professores, né? Muito interessante esse livro. Acho que abrace a sua criança interior, ou descubra a sua criança interior. Me perdoe ainda não lembrança exata do nome do livro, mas é por aí. E é interessante que mostra isso, né? Esses padrões aparecem em civilizações antigas e modernas, mesmo sem contato entre elas. E nós estamos caminhando para o final. Os principais arquétipos do Jung, persona, né? Que é a máscara social. Nós temos a nossa máscara social, né? Representações de papéis. Nós temos de usar, às vezes a sociedade nos cobra essa máscara, né? Que nós temos, né, de representação de papéis. Eu sou uma coisa e apareço outra na sociedade. Às vezes, uma questão de prestígio, de provocar atenção, provocar respeito, provocar interesse das pessoas, né? Então, nós usamos. Ele discute bem essa questão, né? Representa esse papel que nós usamos, né? O professor, o pai, o líder profissional, religioso, né? O próprio religioso. A persona é necessária para viver em sociedade, mas o excesso dela pode afastar o indivíduo de sua verdadeira identidade. Outro arquétipo interessante, já disse, né, vou ressaltar, é a sombra. A sombra contém tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós. Agressividade, inveja, medo, desejos proibidos, fragilidades, né? Então, uma coisa que eu não sou para que o outro me aceite.
E isso acontece às vezes, né? Em relacionamentos amorosos, e a pessoa não mostra o que é, né? Às vezes a pessoa, né, o parceiro fala, nossa, você não era assim, como você se transformou. Então é essa sombra vigente, essa máscara, né? E para Jung, a maturidade exige reconhecer a sombra em vez de fingir pureza absoluta. Onde aparece essa sombra? Nos sonhos, nas projeções, em ódios intensos, em perseguições morais. Outro arquétipo, anima e animus. Anima em latim é alma, né? Animus espírito. Então, a ânima é a dimensão feminina presente no homem, e o animus é a dimensão masculina presente na mulher. Né? Então, quando inconscientes, esses arquétipos, eles podem gerar idealizações amorosas e conflitos afetivos, que é o que eu acabei de dizer, né? Quando integrados, ampliam a sensibilidade e a totalidade psíquica. Onde aparece o velho sábio que eu citei lá para trás, né? No ancião, no professor, no mago, no mentor espiritual, representa sabedoria interior e orientação simbólica. Onde aparece a grande mãe? Né? Na mãe nutridora, na mãe devoradora, simboliza proteção, fertilidade e acolhimento, mas também sufocamento e dependência. O herói, onde aparece o herói, né? É aquele que enfrenta monstros, provas, né? Perdas, travessias. O herói simboliza o quê? O processo de crescimento psicológico. Don Quixote, Star Wars, eu já falei, O Senhor dos Anéis. O self, o centro da psique, o arquétipo central de Jung é o self. Representa o que? Unidade, totalidade e integração da personalidade. O processo terapêutico para Jung chama-se individuação. Tornar-se quem realmente se é, integrando o consciente e inconsciente. Jung via os sonhos como mensagens simbólicas da psique. Para encerrar minha fala com vocês, depois, futuramente, a gente pode abrir um outro espaço, talvez a semana que vem, e para dar continuidade a esse assunto, que é muito extenso, muito rico, e espero que vocês tenham aproveitado, né? Aparece, quando você sonha com casa, pode representar a personalidade. Quando você sonha com água, o inconsciente. Quando você sonha com uma criança, é um potencial novo. Quando você sonha com viagem, é uma transformação. Com a morte, mudança psíquica. Não necessariamente que você vá morrer, mas uma mudança psíquica. Portanto, os símbolos nunca possuem um único significado fixo. Eles dependem da história pessoal e do contexto emocional do indivíduo. Já são 11 horas, aqui eu encerro minha fala com uma frase do Jung. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Muito obrigado, meus queridos, pela atenção de vocês. Obrigado à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Obrigado ao Márcio, que me apoia sempre. Aos que me assistiram, os que irão me assistir, porventura. Um abraço a todos. Obrigado, Alessandra, que esteve presente aí durante um bom tempo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado pela atenção de vocês. Bom dia.